Oi, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Que o Mestre querido e amado possa estar junto de nós nesse instante, no nosso lar, nos amparando, nos unindo num só pensamento, nestes estudos que são para nós oração em nossas vidas. A gente precisa aproveitar dessas oportunidades que a vida nos traz para compreender melhor os ensinamentos do Mestre amado e podermos viver com mais assertividade em busca da nossa libertação espiritual. Nós estamos aqui então, meus irmãos, fazendo hoje a lição de número 23 do livro Seja Feliz Hoje, ditado pela nossa irmã Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. A lição de hoje fala, o título é Vida em Abundância. E Joana, meus irmãos, vai trazer para a gente hoje uma reflexão importantíssima para as nossas vidas. Quando Joana fala de vida em abundância, ela nos faz pensar sobre a nossa existência, a nossa razão de existir, nos faz pensar nas situações da nossa vida presente, nos faz pensar sobre as escolhas que fizemos, as escolhas que ainda temos que fazer, e ela vai nos despertar para essas possibilidades que a vida nos traz e deixa muito claro para a gente, assim, meus irmãos, como que a nossa vida é o que nós ditamos para ela. E quando Joana coloca isso com tremenda sutileza, ao mesmo tempo, porque tocar num tema desse é sutil demais. Então, ao mesmo tempo que ela faz isso com tamanha sutileza, ela nos coloca muito à frente de reflexões que são inevitáveis. Ou seja, se nós postergarmos essas reflexões, que é uma possibilidade nos dada pelo livre-arbítrio, momento virá em que nós seremos conduzidos pelas dores da vida a encarar frente a frente as decisões que tomamos. Então, o pedido dela é com amor, é com o interesse de que nós trilhemos um caminho melhor para todos nós. Numa vida que ainda é de muito sofrimento, que ainda é de muitas dores, que nós passamos. E às vezes a gente tem mesmo dificuldade de lidar com tantas coisas. E isso ela também não deixou de nos dizer que existe um grande desafio viver a vida física. É desafiador para nós porque ao mesmo tempo que nós temos muito incrustado no nosso íntimo sentimentos ainda não tratados, dores ainda muito fortes, feridas ainda muito abertas, Ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem uma vida no mundo material de muita excitação. E espíritos enfermos como somos, na maioria das vezes nos deixamos ludibriar por essas excitações, até como fuga, por não querermos encarar frente a frente a dor que precisa ser entendida, que precisa ser estudada, que precisa ser pensada.
Então é mais fácil às vezes fingir que nós não as temos e que é possível viver no campo da ilusão. A maturidade, né, meus irmãos, ela vai nos dizer que isso não é possível, ou que não é saudável. Porque à medida em que nós insistirmos em nos enganar, mais fundo vai ficando esse buraco vazio que a gente instala dentro de nós próprios. Então, quando a gente para pensar na vida em abundância, de qual abundância é essa que Joana trata? Que tipo de gozo espiritual nós podemos pleitear nessa vida? O quão isso pode ser para nós salutar? O quanto isso pode nos tirar da apatia, da insatisfação, do medo, da falta de esperança, da falta de consolo, da ausência de alegria. São coisas que a gente precisa entender. Até que ponto insistir sempre nas mesmas ações ou na mesma forma de pensar tem nos conduzido a maiores dificuldades. Então a oportunidade é de reflexão, acima de tudo de reflexão, mas uma demonstração de amor profunda, porque ela vem nos falar em nome de Jesus, e Jesus é consolação e amor. Jesus é para nós a esperança das lágrimas que podem se secar, né, das feridas que podem ser tratadas, curadas. Muitas delas, de tão profundas, vão exigir mais tempo, mas é preciso começar a tratar desde já, para a gente poder ser capaz de vencer todos esses obstáculos. Então ela começa dizendo que o Mestre Jesus, isso está em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu venho trazer-vos vida, e vida em abundância. E ela coloca que a promessa estimuladora do Cristo constitui bênção nas nossas vidas, dando um novo sentido ao nosso existir. Muito mais do que simplesmente passar de tempos em tempos, de períodos em períodos na vida física, sem o sentido verdadeiro dessa vida. E olha que nós estamos falando aqui para aqueles que acreditam que a reencarnação é um fato e que esse período reencarnatório é muito pequeno, quase ínfimo na nossa história imortal de vida. Então, imagine aqueles que acreditam que a vida começa com o nascimento e termina com a morte do corpo físico, mais ansiosos, mais aflitos, mais angustiados devem estar. A noção de que a vida imortal é um fato e que a gente pode continuar nos empreendimentos de transformação moral que dermos início mesmo nessa encarnação, é pra gente libertador. É muito libertador isso, porque a gente reconhece ainda em nós muitas falhas. O espírito que busca olhar para dentro de si vai reconhecer suas limitações. Nós somos seres limitados. Nós temos, meus irmãos, dores muito profundas, marcadas no nosso psiquismo. A reencarnação, esse espaço de tempo não daria conta de resolver todas essas questões.
Então, de tempos em tempos, de período em período, nós estamos aqui, ocupando um corpo físico que tem começo e fim. A morte é para a matéria o fim, mas para o espírito não. E esse período que nós reencarnamos, ou seja, o espírito, com a amplitude de suas ideias, de suas potencialidades, não teria tudo isso desenvolvido ou suas angústias, dores, medos tratados numa única existência. Então nós estamos aqui para cada etapa dessa trilhar um caminho e vencer uma batalha de cada vez. Quando a gente consegue perceber isso, a gente entende que a vida ela vai ter para nós a medida exata, né, do que a gente tem que viver, ou seja, ela não é a vida que a gente gostaria que fosse, mas ela é a vida que a gente necessita nesse momento, porque por essas experiências atuais nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo burilados, o nosso coração está sendo tocado naquilo que precisa. E às vezes, meus irmãos, a vida vai nos apresentar situações que tocam lá no fundo, daquela dor maltratada, daquela ferida aberta, e toca lá. E é nessa hora que a Joana vai nos advertir do estado de vigilância, de reflexão que a gente precisa fazer e da compreensão de que nós não estamos sozinhos. Porque se a vida física, que é o que a gente precisa, num dado momento, nos toca de forma muito expressiva, é porque dessa experiência, mesmo retomando lembranças do passado que a gente não consegue às vezes definir, mas são sentimentos que fervilham dentro de nós, horas de intolerância, de insatisfação, de raiva, de medo, de angústia, ou às vezes até quando o contrário, né, quando nos toca num ponto que nos foi motivo em outras vidas de alegria, de satisfação, nos recompõe o ser. Mas, né, quando tem aí as suas bases na prática do bem e do amor ao próximo. Então, a gente percebe que está ali o nosso grande desafio, para que a gente possa vencer, lutar, né, em benefício de nós próprios. Ela fala que as promessas estimuladoras constituem então verdadeira bênção, porque a vida necessita de um sentido especial, com tranquilidade necessária à paz íntima, que é fundamental na existência. E a abundância a que ele, ou seja, Jesus, se refere, são os conteúdos elevados que dignificam a alma. Ela diz: elevá-la moral e espiritualmente é o objetivo do seu existir. Por isso, com a sabedoria que lhe era peculiar, falando de Jesus, ele teve o cuidado de acrescentar essa exuberância, essa riqueza de oportunidades iluminativas. Porque Jesus é pra gente essa referência. Jesus viveu essa vida em abundância. A que se refere a nossa irmã Joana de Ângeles aqui, porque o mestre, ele tinha todos os seus sentidos voltados para ser a nós o representante de Deus, para trazer a nós
a mensagem de esperança e de consolação que a gente precisa, que a gente precisava e que a gente necessita até hoje. Dessa palavra que nos estimula a continuar, que diz pra gente assim: não se abata, acredite que as coisas, tudo tem um começo e um fim. A dor de hoje, ela pode ter tido seu início lá no passado, mas dia virá em que ela terminará. Quando o amor se sobrepuser a ela, quando nós conseguirmos vencer esse mal que está em nós. É muito complexo essa compreensão dessa bondade. Às vezes a gente pode estudar, ler, ouvir as palavras e isso parecer-nos muito distante. Mas uma coisa é inegável, nenhum de nós pode não dizer que em algum momento da nossa vida, mesmo nessa encarnação, a gente sentiu essa proteção. A gente sentiu Deus muito perto de nós. O que nos mostra de que se nós permitirmos, Ele estará sempre ao nosso lado. Então podemos às vezes não entender o que a palavra diz, mas é inegável o que o coração pode sentir. Basta entender Jesus, buscar Jesus e a gente vai perceber esse manancial de amor do Pai por nós. Porque Jesus representa esse amor de Deus em nossas vidas. Joana continua dizendo assim, olha, a vida em si mesma é um fenômeno biológico na matéria, sob o comando do Espírito. Ele reveste-se de significado evolutivo. Joana deixa aqui nessa frase muito distinto isso, né? Do corpo físico enquanto matéria e do espírito, do ser inteligente que habita o corpo nesse período reencarnatório e que é dotado de razão e que é dele que nascem as escolhas, as ideias de um corpo que vai se movimentar, que vai atuar na vida física ao comando da alma, do espírito. Então, quando a gente costuma dizer assim, que é um ditado muito popular, né? As pessoas falam, mas a carne é fraca. Eu fiz isso, mas a carne é fraca. Olha, precisamos vigiar em tais conceitos. Mesmo que a gente esteja querendo dizer com isso, em não se tratando especificamente do corpo, mas que a vida física nos excita a inúmeras coisas, mesmo assim. A alma é o ser pensante, a alma escolhe, ela que direciona. Então, vale ressaltar que cada um de nós tem a vida que busca no campo do pensamento. Cada um de nós tem a vida delineada, marcada no campo mental que nós alimentamos. O nosso pensamento dita os nossos desejos, o nosso querer, e é assim que a gente vai agir na vida. As consequências disso é o que nós estamos experimentando hoje, nessa existência e nas futuras das escolhas que a gente faz agora. Por isso que esse texto da Joana hoje, ele é fundamental na vida de todos nós, porque dia ou outro virá, não importa quando, nós teremos que despertar para isso.
Pode ser pelo amor, nessa encarnação, nos debruçando sobre essa mensagem de novo, relendo, lendo, tentando sentir na alma o que as palavras aqui estão nos dizendo. Mas a gente pode postergar, e ainda assim é no campo das nossas escolhas. Se a gente for pensar nessa existência, e não precisamos ir muito longe para querer buscar no passado as explicações, não. A gente pode pegar nessa existência muitos dos sofrimentos que nós vivemos hoje, eles são resultados das escolhas feitas hoje, nessa encarnação. Porque lá em dado momento da nossa vida, a gente podia ter escolhido fazer outra coisa. A gente poderia ter decidido seguir um outro caminho. E muitos de nós ainda pensam que a vida os conduziu de tal forma e não se sentem responsáveis por suas ações, colocando no ombro de outros o ônus das suas escolhas. Então é muito mais fácil, muito mais cômodo a gente dizer assim, ah não, mas eu tomei essa decisão porque fulano, ciclano, beltrano, naquela época, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, quando a vida, a gente pode até nos enganar com essas colocações, mas a vida é nossa, as escolhas são nossas. Se mesmo, entenda bem, se mesmo a nossa escolha tenha tido a influência de alguém, de um modo ou de outro, ainda assim, nós nos permitimos influenciar por essa pessoa. Entende como que isso não foge de a cada um segundo suas obras? É complicado às vezes a gente entender, mas é preciso refletir sobre essas coisas, sabe, meus irmãos? Porque senão a gente fica sempre postergando as reflexões que a gente precisa e jogando pro ombro dos outros a responsabilidade que é nossa, só nossa. E aí ela continua. Por isso, olha o que ela diz aqui para nós. Por isso, há vidas adoentadas pela escassez de recursos inteligentes e emocionais de um significado psicológico. Há vidas gloriosas, carregadas de coisas nenhumas, que são as lutas da ilusão e as buscas incessantes da fantasia, de que nada vale, de que não alimenta o ser, que causa aflições, inquietudes, motivadas pela insensatez. Ela diz, há vidas que são desperdiçadas nos jogos das paixões, servis, de desprezo, né? E na contínua busca de prazeres que se consomem e as aniquilam. Quantos marcam a sua vida por essas buscas nos jogos de sedução, de paixões de toda ordem? Há vidas mal conduzidas nas prisões sem grades dos vícios e nas dependências cruéis que denigrem e levam a consumpção antes do tempo que lhe está reservado. Destroem tempo de vida física. Perde-se porque estão escravos dos seus próprios vícios. É a escravidão, a prisão
sem grades. Há vidas perdidas na contemplação vazia, enquanto a humanidade, na solidão e nos sofrimentos de variada denominação, aguarda socorro e solidariedade. Quantos passam pela vida cumprindo ali às vezes com seu específico de trabalho, mas não conseguem às vezes dar um a mais em benefício do outro. E ela fala de uma sociedade carente de socorro, de solidariedade. E a gente tem que se perguntar isso, dos dias, das horas do dia, dos dias da semana, quanto desses nós estamos destinando a servir ao outro. Às vezes a atitude de crítica dos governos, da política pública, do que seja, ainda é assim um campo só de distanciamento, de inoperância. E quando ela fala aqui da vida de contemplação, Joana ainda está indo para aqueles que são fervorosos a Deus na fé, gostam da mensagem, se comprazem com a mensagem, acreditam, se deixam tocar por ela a ponto de chorar e descer lágrimas de verdadeiro sentimento, mas isso ainda não se tornou uma prática efetiva da caridade do amor. Então Joana retrata essas situações todas como vidas em perigo, em que o espírito, o ser pensante, ainda não conseguiu aproveitar das oportunidades do corpo físico que tem, que se movimenta na vida, para a prática do bem e do amor. Então se distancia. Ao mesmo tempo, ela vai nos dizer que há o inverso também. Ela diz: há vidas tocadas pela presença do amor, que se tornam santuários de benefícios, erguendo outras existências aos patamares da saúde e da alegria. Há vidas ricas de benevolência e sabedoria, dedicadas à educação e ao progresso da sociedade. Há vidas assinaladas pelas lutas edificantes e entregues à luz da caridade. Há vidas construindo outras vidas, num incessante esforço de abnegação e de sacrifício bem direcionados. E aí ela finaliza: há vidas e vidas. A gente tem que se perguntar, meus irmãos, a gente não pode ler uma lição dessa sem se perguntar qual está sendo a nossa vida. Nessas descrições da Joana, em qual a gente está preso, qual a gente está marcado por nós próprios, em qual delas? A nossa vida está sendo uma vida que busca a sua transformação moral? Nós estamos nos dando a oportunidade de viver tudo aquilo que a vida nos traz com sabedoria, com humildade, com discernimento? A gente consegue olhar o outro com os olhos voltados para o amor? Ouvir uma lição dessa da Joana pode às vezes nos dar a noção do quão distante nós estamos da nossa evolução espiritual. Mas a mensagem que ela quer trazer não é essa.
ela traz pra gente aqui uma realidade, porque se ela não tocar nisso, a gente pode passar pela vida sem pensar. Então ela traz pra gente, tocando isso pra gente, mas ela vai nos consolar mais adiante. Ela diz assim: Jesus promete vida em abundância, abundância de amor, abundância de trabalho, abundância de realizações e de crescimento íntimos, mediante os quais se alcança a plenitude. Essa é a vida, porque quantas oportunidades nós temos diariamente de servir ao Cristo. E não precisamos abandonar o lar, não precisamos estar dentro da casa espírita 24 horas no dia, a gente não precisa orar o dia inteiro. É ser amor aonde quer que nós estejamos, com todos aqueles que nos cercam. A gente não precisa caminhar léguas de distância, como os apóstolos faziam para pregar a palavra do Cristo. A palavra de Jesus, ela tem que estar em nós. E a gente precisa tocar o nosso coração e tocar o coração dos outros dessa mensagem, que é infinitamente de amor e de vitória. Porque todos esses que ela fala aqui, das vidas desperdiçadas, das prisões sem grades, das vidas de contemplação, das vidas excitadas pela ilusão, das vidas adoecidas pelas dificuldades psicológicas, todas essas vidas é para Jesus um desafio de amor. Jesus não nos desampara e Ele está ao nosso lado a todo instante, querendo o nosso bem. E dessas dores vividas por tantos ali, dia virá em que o amor vai se fazer e a alegria há de brotar. O verdadeiro sentido dessa vida há de existir. Para muitos cansados de tanto sofrer, querendo não sofrer mais, se submetendo a tudo para vencer a si próprios. Joana diz assim: por isso a vida é abundante, por isso a vida abundante é rica de paz e de alegria, porque está fixada nos postulados sublimes do amor e da caridade, que se transformam em oportunidades de desenvolvimento social. Então, olhar para o mundo hoje, né, que Joana fala no parágrafo anterior, que você olha a sociedade, você vê uma desigualdade social, uma desigualdade racial, você vê tanta coisa que você fala assim, nossa. E ela diz que ao invés da gente tratar das causas em si, a gente tem que pensar, da gente tratar dos efeitos em si, a gente tem que ver as causas, porque a causa disso é a ausência desse amor e da caridade. Então, quando a gente viver essa vida em abundância, consequentemente, a gente vai ter para com todos o olhar de amor e de querer promover no outro a melhoria de sua vida, da sua própria qualidade de vida. Né? Que não lhe falte o que comer, que não lhe falte o trabalho digno, que não lhe falte o respeito no trato, que não lhe falte o olhar carinhoso, enfim, essas coisas todas que a gente vê a vida acontecendo, né? Ela manda uma advertência pra gente, um conselho. Vive no mundo sem fugir-lhe aos padrões, mas dando lugar à filosofia do amor e do bem, gerando em tua obra alegria e bem-estar. É aquilo, a gente não vai ter que caminhar léguas. É fazer ali, onde nós somos chamados a servir, junto dos nossos familiares, das pessoas com as quais nós convivemos, daqueles que são nossos desafetos, das pessoas que nós julgamos ser difíceis, junto de nós próprios.
estabelecendo uma conduta de alto amor, de alto perdão, de desejo de renovação, olhar para nós e ver o quanto nós estamos adoecidos e entender que nós precisamos nos tratar. Que uma alma adoecida, dificilmente ela vai agir no cotidiano com sabedoria, porque a doença moral nos consome, nos tira o sono repousante, nos tira o sossego, tira da gente esperança, causa-nos aflição, não é? Então são essas coisas que nós precisamos tratar. Nós precisamos estender nossas mãos a Jesus. Nós precisamos pedir para Ele que nos ajude, mas confiantes de que essa ajuda virá, porque vem, meus irmãos. Ela não nos falta. Por isso que eu falo, insisto, a gente pode ler e às vezes não entender, mas falando de coração para coração, a gente sabe que o Cristo é por nós. Isso é inegável. Que a oração sentida, endereçada a Deus, tem sua resposta positiva a nosso favor. Nenhum de nós está relegado ao abandono, meus irmãos, em momento algum da nossa vida, seja a dor que a gente esteja vivendo. O convite da irmã Joana nessa mensagem é de que diante dessa vida tão difícil, a gente consiga entender essa abundância que o Cristo fala. Porque até nas dificuldades há a abundância de oportunidades de se fazer o que é certo, de se tomar as melhores decisões. E essas decisões é com Cristo. A gente precisa colocar Jesus em primeiro plano na nossa vida. Sair do campo das excitações e das ilusões momentâneas, botar o pé no chão, botar a cabeça em Deus e seguir adiante, né? Finalizando, ela diz assim: a vida no corpo é fenômeno transitório que se consome, libertando o espírito para a imortalidade, na qual se encontra mergulhado. Olha a transitoriedade das coisas materiais. A alma, o ser, nós somos espíritos imortais, meus irmãos. Imortais. Olha o quanto nós podemos. Nós somos imortais. E ela continua: detente em pensamento e em ação, considerando a oportunidade que se te depara, e frui a inefável concessão do Senhor no rumo da sua vitória espiritual. Este é o teu momento de ser pleno. Vivam. Olha como é que ela termina isso aqui. Quando ela coloca detente em pensamento e ação, porque a gente tem a vida que o nosso pensamento busca. As nossas decisões, elas começam aqui, ó, no campo das ideias. Antes da gente falar ou decidir, começa aqui, ó. Então a gente precisa pensar, e quando ela coloca aqui, porque o pensamento pode nos dar a oportunidade da ação no bem, pra gente não ter sossego, né? Porque alguém nos falou alguma coisa ou feriu o nosso orgulho. Da gente se inquietar porque falta comida na mesa de alguém. Da gente se preocupar porque tem uma criança passando fome. Da gente se preocupar se tem alguém dentro da nossa casa que a gente não consegue conviver.
da gente cuidar dos nossos adolescentes e crianças perto de nós, para ver se eles não estão se deixando envolver por pensamentos ruins, de tornar a vida produtiva, tanto quanto a gente possa fazer. Ela é muito carinhosa conosco quando ela diz: faz o que está ao teu alcance, ou seja, não precisa sair adiante, olha ao seu redor e vamos cuidar de nós, porque nenhum de nós dá do que não tem. Se a gente quer dar amor, a gente precisa primeiro sentir o amor dentro de nós. Se a gente quer praticar a caridade, a gente precisa primeiro exercê-la conosco. Vamos pensar sobre isso. Que Jesus os abençoe, que o Mestre amado os ilumine, que essa semana seja uma semana muito linda para vocês. Que vocês tenham aí o consolo dessas palavras amorosas da nossa irmã Joana, que vocês possam levar consigo em seus corações a mensagem do Cristo, que é de vida em abundância, que suas noites de sono sejam serenas, de bons sonhos, de boas convivências no mundo espiritual, que o estado de vigília lhe traga oportunidades de trabalho e que você as identifique. Que o Mestre amado nos abençoe, meus irmãos, nos ilumine, que todos nós, sem exceção, eu e você, estamos aí na luta, contando com a ajuda dele, para sermos um pouquinho melhor a cada dia. Muita paz, que Jesus esteja com vocês.